Quinta-feira agitada no Ninho do Urubu, e como sempre o Flamengo é o centro das atenções. Antes mesmo da bola rolar, o torcedor já foi surpreendido logo cedo com o lançamento do novo manto 3 da temporada de 2025. E dessa vez a ousadia falou mais alto. Nada de preto, nada de vermelho dominante. O clube decidiu apostar em um tom bege que já está dando o que falar. É uma proposta diferente do que o torcedor se acostumou a ver nos últimos anos e já chega com estreia marcada logo mais na partida contra o Atlético Mineiro pela Copa do Brasil. O time entra em campo vestindo essa nova camisa. Uma jogada de marketing certeira que mistura tradição com inovação e, claro, mexe diretamente com a paixão da nação rubro-negra. O novo uniforme traz elementos clássicos e modernos ao mesmo tempo. O escudo do Remo, em destaque no peito símbolo, que carrega o peso da história centenária do clube, aparece ao lado do logo antigo da Adidas, aquele estilo Originals, que remete aos primórdios da marca. As listras nas mangas vêm em preto e vermelho, o que ajuda a manter a identidade do clube, mesmo com a base clara do tecido. A peça também ganhou destaque com o meia Lohan, que posou com o manto em fotos divulgadas logo pela manhã. E se por um lado tem torcedor que estranhou por outro, já tem gente planejando garantir o novo modelo para a coleção? Afinal, quando o Flamengo lança camisa nova, é mais que roupa, é sentimento, é símbolo, é história sendo contada no corpo de milhões. E o lançamento do uniforme não veio sozinho. Na noite de ontem, o Flamengo realizou uma reunião histórica do seu Conselho Deliberativo. Foi a primeira vez que esse tipo de encontro aconteceu em formato híbrido, ou seja, com participação tanto presencial quanto virtual dos conselheiros. A pauta: um passo importante fora das quatro linhas, a aprovação do novo patrocinador. E deu tudo certo. Foi aprovado o contrato com a Rap Vida, uma das maiores seguradoras de saúde do país, que agora passa a estampar a parte superior das costas do uniforme rubro-negro. O acordo foi fechado por 71 milhões de reais com validade de 3 anos. A empresa, que atua com planos de saúde e odontológicos, já tem grande presença em diversos mercados da América do Sul e agora ganha ainda mais visibilidade ao se associar com o clube mais popular do continente. Esse espaço no uniforme estava vago desde o fim do ano passado, quando terminou o contrato com o antigo patrocinador, o Mercado Livre. Desde então, a diretoria buscava uma parceira à altura. E encontrou na Rap Vida uma oportunidade estratégica, tanto do ponto de vista financeiro quanto institucional. O acordo já está valendo e, inclusive, o nome da nova patrocinadora vai aparecer hoje mesmo na partida contra o Atlético Mineiro, junto com o novo manto. Ou seja, tudo estreando ao mesmo tempo, uniforme novo e patrocinador novo. Uma demonstração clara de que o Flamengo não para de se movimentar nos bastidores mesmo em dia de jogo importante. Mas se dentro do clube as coisas caminham com organização e planejamento fora dele, tem dirigente rubro-negro perdendo a paciência. O vice-presidente de futebol do Flamengo decidiu tornar pública uma cobrança que vinha sendo feita nos bastidores há meses. E o alvo é o Internacional. O motivo, uma dívida que já virou novela. O Inter comprou o Thiago Maia no fim do ano passado e até agora não pagou nenhuma das 5 parcelas combinadas. A negociação foi formalizada ainda em novembro com a promessa de pagamento em 5 vezes. Nenhuma caiu na conta, nem sinal. E o Flamengo, cansado de esperar, decidiu agir. Primeiro tentou resolver na conversa, mas diante do silêncio e da insistência do Internacional em continuar contratando reforços, mesmo devendo o rubro-negro, foi à CBF para exigir medidas mais duras. O clube carioca quer que o Internacional sofra um transfer ban, ou seja impedido de registrar novos jogadores enquanto não quitar a dívida. A denúncia já foi feita oficialmente junto à Comissão Nacional de Resolução de Disputas da entidade e agora o Flamengo aguarda a decisão. A sentença está marcada para sair no dia 6 de setembro. Até lá, o Inter segue livre para anunciar atletas, como fez recentemente com o meio-campista Alan Rodrigues, e isso vem irritando profundamente a diretoria do Mengão. A nota oficial divulgada pelo clube não poupou palavras e deixou claro o incômodo. O Flamengo lamenta que o Internacional continue descumprindo compromissos financeiros assumidos com essa instituição, ao mesmo tempo em que anuncia publicamente a contratação de novos atletas.
E o valor envolvido na transação é considerável. A dívida total gira em torno de 1.250.000 euros por parcela, somando mais de 6 milhões de euros no total, e até agora nenhum centavo foi pago. O mais curioso é que no início do ano, o Flamengo tentou resolver isso de maneira criativa. Chegou a propor que o Inter envolvesse o zagueiro Vitão na negociação. Em uma espécie de troca, o Flamengo ficaria com o defensor e, em troca, perdoaria parte da dívida. Mas o clube gaúcho recusou a proposta, garantiu que pagaria o que devia e não pagou. Agora a pressão aumentou. A diretoria rubro-negra está disposta a ir até as últimas consequências para garantir seus direitos e dar um basta nessa situação. O recado foi dado. E em alto e bom som. Enquanto a briga nos bastidores continua, o clima no Maracanã promete ser de festa. Antes da bola rolar, os torcedores terão a oportunidade de conhecer de perto os novos reforços do time. O atacante Samuel Lino e o meia Jorge Carrascal serão oficialmente apresentados à nação em um gesto que já virou tradição nesse novo momento do clube. Assim como aconteceu no último domingo com Emerson Royal e Léo Ortiz, os jogadores vão aparecer no gramado para receber o carinho da galera. É uma forma de criar conexão com quem realmente faz a diferença ao torcedor. E a expectativa é de casa cheia para mais uma noite decisiva? Quem também pode pintar no jogo, pelo menos, segundo ele mesmo, é o meio-campista Saúl Ñíguez. O espanhol deu uma entrevista curiosa onde afirmou que está relacionado para a partida contra o Atlético Mineiro. Mas aí entra uma polêmica. O nome dele só foi publicado no boletim informativo diário da CBF na quarta-feira, o que, em tese, inviabilizaria a presença dele no jogo de hoje, já que o regulamento exige pelo menos 48 horas de regularização. Ou seja, só poderia jogar se tivesse sido inscrito até terça. Ainda é um mistério se foi erro de comunicação, erro de tradução ou se houve alguma mudança no regulamento que passou batida. Mas a fala do jogador foi direta. Estou há 3 meses sem atuar, mas já estou treinando há 5 dias. Vim para o clube mais louco do Brasil, que tem a maior torcida e a maior pressão. Gosto desse tipo de desafio. Estou convocado para o jogo de amanhã. É uma loucura, mas vamos com tudo! E em meio a tanta movimentação, o Flamengo segue em busca de mais um nome para reforçar o ataque. O alvo da vez é o argentino Lucas Beltrán. A diretoria já chegou a um acordo com a Fiorentina Clube, que detém os direitos do atleta. Falta apenas o sinal verde do jogador para que o negócio seja finalizado. O Flamengo quer fechar logo essa contratação, não só para fortalecer ainda mais o elenco, mas também para encerrar de vez essa primeira etapa da janela de transferências com chave de ouro. Depois disso, o foco passa a ser outra renovação de contratos importantes e definição de saídas. Até agora, apenas Wesley e Gerson deixaram o clube. O primeiro foi negociado de forma planejada, enquanto o segundo teve a multa paga, o que obrigou à saída. Mas há mais peças no elenco que podem ser envolvidas em negociações. A janela ainda tem tempo e o Flamengo quer usar cada minuto para ajustar o elenco na medida certa. A noite promete ser quente no Maraca, tanto pelas estreias quanto pelo que está em jogo. Afinal, é Copa do Brasil, é Flamengo em campo e, como sempre, o torcedor quer ver raça, vontade e bola na rede. O palco está montado, os bastidores fervem. E o rubro-negro segue sendo protagonista dentro e fora das 4 linhas. Enquanto a bola não rola no Maracanã, o Flamengo acelera os bastidores da janela para tentar finalizar aquela que pode ser sua última grande contratação nesta metade de temporada, Lucas Beltrán. O atacante argentino, atualmente na Fiorentina, já tem um acerto costurado entre os clubes. Falta apenas o detalhe mais importante, o sim do jogador. E é justamente esse sim que o Flamengo aguarda com ansiedade. O clube já fez o que tinha que fazer do ponto de vista burocrático e financeiro. Apresentou a proposta, ofereceu um projeto esportivo ambicioso, garantiu espaço no time e até mesmo boas condições para a adaptação do atleta e da família. Agora a decisão está nas mãos de Beltrán. Ele precisa pesar tudo o momento. Na Itália, o desafio de jogar no futebol brasileiro, a visibilidade da camisa rubro-negra e, claro, o ambiente que o Flamengo pode oferecer para impulsionar ainda mais sua carreira. O nome do centroavante caiu como uma luva no planejamento da diretoria.
um jogador jovem com passagem recente por uma das principais ligas da Europa, que tem características que se encaixam bem no estilo ofensivo do time. Beltrán é daqueles que não se esconde do jogo, que briga por cada bola que pisa na área com presença e que tem qualidade no passe curto. Ele não é apenas um finalizador, mas alguém que também consegue abrir espaço para os pontas e ajudar na construção ofensiva. O tipo de reforço que pode elevar ainda mais o nível do elenco e dar opções diferentes ao treinador. E nesse momento da temporada, com decisão atrás de decisão, ter profundidade no grupo não é luxo, é necessidade. A expectativa dentro do clube é de que a resposta de Beltrán saia ainda nesta semana. O desejo do jogador de permanecer na Europa sempre existiu, mas o cenário mudou. Com pouco espaço na Fiorentina, a proposta do Flamengo passou a fazer sentido? Além disso, há uma percepção clara de que vestir a camisa do Mengão hoje é sinônimo de exposição mundial. Basta lembrar que nos últimos anos, o clube serviu como vitrine para atletas que chegaram à seleção brasileira e até para outros que retornaram à Europa valorizados. O próprio Gerson é um exemplo disso. E esse tipo de histórico pesa muito na hora de uma decisão como essa. Se Beltrán der o ok, o Flamengo conclui uma janela muito consistente em termos de chegada. Emerson Royal, Léo Ortiz, Matias Vinha, Alan de la Cruz e agora Samuel Lino e Carrascal. Todos reforços de peso com rodagem e que chegam para agregar de verdade. Não é um Flamengo contratando por contratar, é um Flamengo que mapeou as carências do elenco, que trabalhou com antecedência e que aproveitou cada brecha da janela. Um clube que entendeu que para brigar por tudo precisa ter elenco, precisa ter variações táticas, precisa ter alternativas para reagir em jogos grandes. E é exatamente isso que a diretoria vem fazendo. Depois do encerramento dessa possível negociação com Beltrán, o clube muda o foco. A prioridade passa a ser a renovação de contratos. Jogadores importantes do elenco estão com vínculos se aproximando do fim e já existe um planejamento para tratar caso a caso. Alguns desses nomes são considerados pilares dentro do grupo, não apenas pela bola que jogam, mas também pela liderança no vestiário. E o Flamengo sabe que manter a base do elenco forte é tão essencial quanto trazer reforços. Não adianta contratar e ver outros jogadores saindo pela porta dos fundos por falta de atenção nos bastidores. A ideia é preservar quem merece reconhecer quem entrega e valorizar quem quer permanecer. Ao mesmo tempo, o clube também trabalha com as possíveis saídas. O mercado europeu segue de olho em alguns atletas do atual elenco e mesmo com a janela de entrada no Brasil ainda aberta por mais algumas semanas, a janela de saída para a Europa fecha muito antes. Então é nesse intervalo que pode acontecer alguma movimentação inesperada. Nomes como Ayrton Lucas, Pedro, Fabrício Bruno e até Arrascaeta sempre aparecem nas listas de sondagens de clubes de fora. Por enquanto, nada formal foi apresentado, mas o clube permanece atento. A diretoria entende que se for para vender, que seja por um valor irrecusável e em condição vantajosa para o Flamengo. Fora disso, ninguém sai. A ideia não é desmontar o time no meio da temporada. Essa política de equilíbrio entre reforços e manutenção do elenco tem sido um ponto forte da atual gestão. Em outros tempos, o clube sofria para segurar seus principais jogadores e mal conseguia planejar a reposição. Hoje o cenário é outro. Existe planejamento, existe controle financeiro e, acima de tudo, existe ambição esportiva. O Flamengo quer ganhar. E quer ganhar tudo. Campeonato Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil. Não tem essa de priorizar um e abrir mão do outro. A ideia é brigar por todas as taças. E para isso precisa de um elenco que aguente o ritmo, que tenha fôlego até dezembro, que esteja preparado para o calendário mais exigente do continente. E essa ambição não para nas contratações. Dentro do departamento de futebol também há um trabalho constante de monitoramento de desempenho, de gestão de grupo e de prevenção física. A carga de jogos é absurda, o risco de lesão é alto e o Flamengo tem investido pesado para minimizar esse impacto. O Centro de Excelência em Saúde e Performance do clube foi reformulado, novos profissionais chegaram e a tecnologia passou a ser ainda mais utilizada no dia a dia.
tudo para manter o elenco no mais alto nível possível durante toda a temporada, o torcedor vê o brilho dentro de campo, mas por trás dele há muito trabalho acontecendo. E é justamente esse tipo de trabalho que torna possível noites como a de hoje. Uma noite em que o Flamengo pode estrear camisa nova, apresentar reforços, estrear patrocinador e ainda avançar de fase na Copa do Brasil. É a síntese do que o clube se tornou nos últimos anos, uma máquina de gerar notícias, de movimentar o mercado, de colocar pressão em adversários e de manter o torcedor envolvido o tempo inteiro. O Flamengo virou um organismo vivo. Quando não está jogando, está contratando. Quando não está contratando, está cobrando. Quando não está cobrando, está inovando. E tudo isso com o olhar do torcedor como bússola. Hoje, às 9h30 da noite, o Maracanã será palco de mais um capítulo dessa história. O jogo contra o Atlético Mineiro não é apenas um confronto eliminatório, é a chance de ver na prática tudo o que foi feito nos bastidores nas últimas semanas. A nova camisa vai a campo, a nova patrocinadora será exibida pela primeira vez, os novos reforços vão sentir de perto o calor da arquibancada. E o time vai ter a chance de mostrar que está pronto para os desafios que vêm pela frente, porque daqui para frente cada jogo vale mais, cada vitória aproxima o clube dos seus objetivos, cada minuto importa. E se tem uma coisa que o torcedor do Flamengo sabe fazer, é reconhecer quando o clube está no caminho certo. Pode até haver discordância aqui e ali, afinal o rubro-negro é movido à paixão, mas quando a bola rola e o time corresponde, tudo se encaixa. O Maraca vira caldeirão, o adversário sente, o jogador cresce e a camisa pesa. Hoje é noite de Flamengo, e quando é noite de Flamengo, qualquer coisa pode acontecer, seja um golaço, uma virada improvável ou uma nova história começando. Com um gol de estreia. A resposta de Beltrán pode não ter chegado ainda, mas o espírito de reforço, de novidade e de ambição já está presente. Está no uniforme, está no banco de reservas, está nas arquibancadas, está no semblante dos jogadores, está na voz do torcedor. Está no que esse clube representa, um Flamengo ativo, faminto, gigante, que não se contenta com pouco, que quer sempre mais, que não tem medo de cobrar, de enfrentar e de ousar. E tudo isso sem esquecer a essência, porque mesmo com toda a estrutura, com todo o profissionalismo e com todo o protagonismo continental, o Flamengo ainda é aquele clube popular, visceral, que mexe com a alma de quem torce, que transforma um lançamento de camisa em motivo de orgulho, que transforma uma cobrança pública em posicionamento institucional, que transforma uma contratação em esperança renovada, que transforma uma simples noite de jogo em espetáculo. E é por isso que, seja com manto novo com reforço estreando, ou com velho conhecido decidindo o Maracanã vai pulsar, porque quando o Flamengo joga o mundo pra assistir, e hoje não vai ser diferente, tá curtindo o vídeo? Então deixa aquele like maroto, comenta aí o que tu tá achando e compartilha com os parceiros de arquibancada. Bora fortalecer o Central Rubro-Negro, rapaziada! Um burburinho tomou conta dos bastidores do futebol brasileiro nos últimos dias e ele gira em torno de um possível acordo gigantesco entre o Flamengo e a Qatar Airways, uma das companhias aéreas mais prestigiadas e influentes do planeta. Informações ainda não confirmadas oficialmente, mas ventiladas por fontes próximas à diretoria rubro-negra, dão conta de que as conversas entre o clube carioca e os representantes da empresa do Oriente Médio estariam em estágio avançado. A parceria, caso concretizada, poderá se tornar um dos maiores contratos de patrocínio da história do futebol sul-americano, tanto em cifras quanto em projeção internacional. Há quem diga, inclusive, que os valores envolvidos superariam os atuais contratos de grandes clubes europeus com marcas globais. A diretoria do Flamengo, como de costume, evita dar declarações precipitadas, mas nos corredores da Gávea, o clima é de otimismo e expectativa. Membros do departamento de marketing do clube teriam viajado recentemente ao Oriente Médio, o que aumenta ainda mais os indícios de que algo grandioso está prestes a ser anunciado. Se o acordo for realmente confirmado, ele poderá reposicionar o Flamengo em um patamar ainda mais alto no cenário mundial. Fontes ligadas ao mercado esportivo internacional relatam que a Qatar Airways estaria de olho em clubes de grande alcance.
na América do Sul, e o Flamengo, por sua enorme torcida e visibilidade continental, desponta como a escolha perfeita para iniciar essa incursão estratégica. Executivos da empresa árabe já teriam visitado o Rio de Janeiro de forma discreta para avaliar estrutura, engajamento de torcida, presença digital e outras métricas que indicam o potencial de exposição de marca. Nos bastidores da Conmebol, comenta-se que o patrocínio seria não apenas voltado à camisa do time principal, mas abrangeria também o naming rights de áreas do estádio, estrutura de base e até mesmo ações conjuntas para desenvolvimento do futebol em países da América do Sul. O silêncio do clube em meio aos rumores aumenta ainda mais as especulações. Principalmente porque nos últimos meses o Flamengo vinha reestruturando acordos com atuais patrocinadores, o que, para alguns analistas, pode ter sido uma movimentação estratégica para abrir espaço à entrada de um parceiro de grande porte. Embora nada ainda esteja oficializado, já há torcedores ansiosos aguardando possíveis mudanças visuais na camisa e até mesmo campanhas de marketing integradas com o novo patrocinador. Se a negociação realmente for concretizada, o impacto no futebol brasileiro será imenso. Isso porque um acordo desse porte entre uma potência financeira como a Qatar Airways e o clube mais popular do país pode estabelecer um novo patamar de exigência e valorização para o mercado de patrocínios esportivos no Brasil. Especialistas avaliam que o efeito dominó poderá ser imediato. Outras grandes marcas internacionais poderiam começar a enxergar o futebol sul-americano com novos olhos, especialmente diante da expansão de audiência das competições continentais. Além disso, esse tipo de contrato tende a fortalecer o Flamengo em negociações futuras, seja para contratar atletas de renome internacional, seja para investir em infraestrutura, base ou expansão de marca no exterior. A Qatar Airways, por sua vez, ganharia penetração num território de enorme paixão esportiva e abriria caminho para outras parcerias comerciais. Há rumores, inclusive, de que o Flamengo poderia integrar campanhas internacionais da companhia aérea, ao lado de clubes como PSG e Bayern de Munique, aumentando ainda mais o prestígio e visibilidade da marca rubro-negra em mercados fora do Brasil. Outro ponto que alimenta os rumores é o recente desligamento de antigos patrocinadores master do clube, o que teria deixado um espaço valioso na camisa rubro-negra. A movimentação coincidiu com o início das especulações envolvendo a Qatar Airways, o que para muitos não é mera coincidência. Dentro do próprio elenco, o assunto já circula nos bastidores, embora nenhum jogador tenha se manifestado publicamente. Pessoas próximas à diretoria afirmam que o presidente Rodolfo Landim está diretamente envolvido nas tratativas, sinal de que o acordo é considerado prioridade estratégica para os próximos anos. Também corre a informação de que o clube prepara um evento grandioso para o anúncio, possivelmente no Maracanã, com presença de autoridades do Catar e representantes da empresa. O timing seria perfeito. O Flamengo vive momento de ascensão esportiva, com chances reais de conquistar títulos importantes ainda este ano. Um reforço de caixa vindo de um patrocínio bilionário pode ser o combustível necessário para colocar o clube novamente no topo do continente e, quem sabe, do mundo. Ainda é cedo para afirmar com todas as letras, mas há uma sensação generalizada de que algo realmente grandioso está por vir. O Flamengo, que nos últimos anos já se destacou como exemplo de gestão e crescimento financeiro, parece pronto para dar mais um salto em sua trajetória de internacionalização. A Qatar Airways, por sua vez, continua sua busca por visibilidade em mercados estratégicos do futebol e, ao escolher o clube de maior torcida do Brasil, demonstraria claramente sua intenção de dominar também a cena sul-americana. Se confirmada, a parceria não só representaria um divisor de águas para o clube, como também serviria de inspiração para outras instituições esportivas brasileiras. A expectativa agora gira em torno de quando e como o anúncio oficial será feito. A julgar pela movimentação nos bastidores e o crescente número de indícios, não parece mais uma questão de se, mas de quando. Até lá, a torcida rubro-negra segue em estado de alerta, atenta a cada movimento, na esperança de ver o Flamengo ainda mais forte, ambicioso e global.
É isso, família. Valeu demais por acompanhar até aqui. Se ainda não se inscreveu, tá moscando, hein? Ativa o sininho para não perder nenhum papo de Mengão Raiz. Aqui é Central Rubro Negro, aqui é Flamengo até morrer. Tamo junto!